Olá, turma! Nesse domingo, o MEC perguntou: você está preparado para envelhecer? Você está preparado para conviver com pessoas envelhecendo? Ou melhor, a nossa sociedade está preparada para lidar com a ideia de envelhecimento? Inevitavelmente, a gente tem que discutir questões como a nossa convivência em sociedade, né, a questão da socialização, mas principalmente questões de políticas públicas, ou seja, questões de Estado, como o nosso Estado, como nossa sociedade e como Estado estamos lidando com a questão do envelhecimento. Então a gente tem que falar sobre o idoso, sim, mas sobre outras questões de convivência que acabam acarretando esse tema aí. Mas vamos primeiro pelo tema em si da redação. Eu chamo Carlos Augusto, sou professor de Sociologia nas escolas públicas desde 2003 e estou aqui para discutir esse tema da redação do Enem. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Olha só, eles fugiram um pouquinho do habitual, né? Eles não falam sobre desafios, eles tiraram a palavra desafios. Ou seja, não é necessariamente um problema social. Não é um problema social. O envelhecimento não é um problema social, mas ele abre um leque de opções, de formas de encarar a questão, por isso que eles usaram a palavra perspectivas. A ideia de perspectivas é exatamente isso. Diferentes visões, diferentes formas de entender um assunto. E é isso que ele perguntou. Ou seja, a questão do envelhecimento nós podemos entender como diferentes maneiras de enxergar a questão, diferentes perspectivas. Então a gente pode falar, por exemplo, sobre a questão do envelhecimento relacionado a minorias. Sim, o idoso é uma minoria social. E lá no primeiro ano a gente fala bastante sobre minorias sociais, né? Minorias sociais não estão relacionadas à quantidade ou importância. Muito pelo contrário, está relacionado a grupos sociais que, exatamente por não terem poder econômico ou não terem poder político, não terem influência nos centros de poder, acabam ficando com suas questões, com suas vontades e interesses colocados em segundo plano. E nós ainda temos uma dificuldade muito grande de lidar com a questão do idoso e com a questão do envelhecimento, né? Até que nos últimos 20 anos a questão tem melhorado um pouquinho, porque nós temos o Estatuto do Idoso, a gente não pode esquecer disso. Mas ainda há uma questão muito grande relacionada ao defender, né, os idosos, defender os seus, questionar e discutir e resolver os seus problemas. Né? Por isso que a gente pode considerar, sim, os idosos como uma minoria social. A gente costuma falar sobre minoria social, né, falando sobre as mulheres, os negros, os indígenas, a comunidade LGBTQIAPN+, né? Mas temos também a questão dos idosos, sim, como uma minoria. Além disso, a gente pode entender o grupo, né, dos idosos como alguém que tem seus interesses que precisam ser defendidos. Ok, então isso aí está resolvido. Outra questão que a gente pode entender é que, dentro da questão de minoria social, a gente pode falar sobre direitos civis desses grupos, a gente pode falar sobre qualidade de vida desses grupos, e a gente pode falar da questão de saúde mental desses grupos, de pessoas com idade mais avançada ou que estão passando por um processo de envelhecimento, né? É aquilo que eu tô falando lá no começo. A gente tem essa noção de que o tempo passa e a gente tem que entender que o tempo passa e que a gente vai se modificando até chegar na idade, na famosa terceira idade, né? Muito bem. Agora, uma outra coisa que a gente pode falar sobre a questão do envelhecimento está relacionado a exatamente encaixar uma coisa que a gente chama na sociologia de interseccionalidades. Que é o quê? A gente pega a questão de uma minoria e associa questões de outras minorias sociais. Por exemplo, uma coisa é um homem envelhecendo, outra é uma mulher envelhecendo. Uma mulher, quando está lidando com a ideia do envelhecimento, ela passa mais uma vez por uma série de questionamentos, de perseguições e de violência simbólica, né? Que é isso que a gente chama na sociologia de violência simbólica, que é exatamente esse senso de se sentir uma pessoa ainda mais diminuída pelo fato de estar ganhando aniversário, digamos assim. Porque é isso, né? A mulher ela tem aquela perseguição do status da beleza, a questão da obrigação que a sociedade impõe, essa sociedade patriarcal, né? Da mulher estar sempre bonita, estar sempre exuberante e tudo mais. E isso tem a ver com a questão da idade.
principalmente com o aumento dos discursos misóginos. Esses discursos misóginos, eles sempre perseguem a questão da mulher, perseguem a mulher, para que ela tenha sempre um ideal que esses grupos misóginos inventaram ou entraram nesse acordo do que é a mulher perfeita. E a mulher perfeita, ela é jovem. Então a mulher que sai dessa categoria de mulher jovem acaba sendo perseguida por isso. E acaba tendo toda a questão de uma diminuição das suas capacidades, diminuição da sua autoestima, e acaba sendo, de certa forma, excluída na sociedade também, por não entrar nesse padrão etário, né? Então tem essa questão também. Agora, uma outra coisa importante relacionada à questão do envelhecimento também está relacionada à classe social. A gente pode falar tranquilamente, por exemplo, sobre uma questão importantíssima que está relacionada ao envelhecimento, que é a expectativa de vida. Expectativa de vida, né, a média de quanto as pessoas de um grupo social acabam vivendo, né, acabam prolongando a sua vida. No Brasil, a média da expectativa de vida aumentou muito nas últimas décadas. Se você pegar nos anos 80, por exemplo, a expectativa de vida era mais ou menos 60 a 62 anos. Então eu lembro muito bem, eu sou cria dos anos 80, né? Então eu lembro muito bem quando eu era criança, nos anos 80, era muito comum você ver as pessoas morrerem aos 60, 62, 55 anos. E morrer de morte morrida, digamos assim, entendeu? De morte natural, ou seja, um ataque do coração, doenças, né? Doenças que as pessoas têm. Morreu de idoso, morreu de velho, que as pessoas costumam falar no senso comum, né? Morreu de velho. E era nessa idade. E antes era mais cedo ainda, né? Se puxar mais um pouquinho, na época dos nossos avós ou bisavós, era menos ainda que isso. Vai pegar ali os anos 40, era 45 anos, mais ou menos. Hoje, essa expectativa de vida está chegando perto da casa dos 80, 76, 77 anos. E isso vai trazer consequências, que é o que eu falei lá no começo. Vai aumentar o número de pessoas idosas, vai aumentar o número de pessoas passando por esse processo de envelhecimento e tendo que lidar elas mesmas com esse processo de envelhecimento e nós lidando com esse envelhecimento dessas pessoas. Daí a questão do etarismo, né? Desse preconceito, idadismo, etarismo, esse preconceito com pessoas mais velhas, né? Só que dentro da questão da expectativa de vida ainda tem uma outra coisa, que é o seguinte: está relacionada à classe social. O idoso do bairro caro, do bairro nobre, do bairro chique, do bairro que tem uma boa qualidade de vida, ele tem uma expectativa de vida muito maior do que o idoso das regiões periféricas. O idoso da região periférica, ele vive menos que o idoso das regiões mais ricas das cidades grandes. Ainda tem essa questão. Além disso, podemos também pegar questões de desigualdades regionais. Ou seja, você pega essa desigualdade dentro das cidades e ainda pega essa desigualdade regionalmente falando, tanto dentro do Brasil como de forma global, né? Mas aí, como nós estamos falando de sociedade brasileira, né? Vamos esquecer um pouquinho. Mas é isso, existem dados que comprovam que na mesma cidade a expectativa de vida passa de 80 anos nos bairros mais ricos e chega a menos de 70 nos bairros mais pobres. Às vezes até menos de 60, dependendo da situação, né? E aqui em Brasília, por exemplo, que a desigualdade social é enorme, a gente percebe isso. Mas também percebemos em São Paulo, por exemplo. Então tem questões muito relacionadas a isso. Beleza. Agora tem uma outra questão também dentro dessa questão do envelhecimento, que são as discussões geracionais. A gente está passando muito por essa questão de discutir as diferenças entre as gerações, né? Mas por que isso está acontecendo com tanta força hoje, mais do que em décadas passadas? Porque as pessoas estão vivendo. Simples assim. As pessoas estão vivendo mais e aí podendo transmitir a herança da sua época para as gerações mais recentes. Ao mesmo tempo, essas pessoas, por sentirem que o mundo que elas vivem hoje não é aquele mundo que elas conviveram quando elas eram jovens, elas também têm uma crise. Então, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade de lidar com pessoas mais velhas, com necessidades próprias dessas pessoas, elas têm dificuldade, não porque elas são caretas e reacionárias, às vezes é mesmo, mas nem sempre por isso. Simplesmente porque o mundo que ela vivia não existe mais. Eu falo muito isso com meus alunos, é como se fosse uma espécie de fim do mundo para essas pessoas. O mundo delas acabou.
E elas têm que aprender a lidar com isso, elas têm que aprender a conviver com isso, e não é sempre, não é todo mundo que está preparado para essa convivência, né? Tá aí, algumas perspectivas, né? Algumas opções para a gente entender a questão do etarismo. E lembrando, todas essas questões vão ter como consequência uma exigência que nós temos que fazer do poder público, do Estado, de quem realmente toma as decisões, para que possa defender os interesses desse grupo e que a vida dessas pessoas seja mais confortável, né? Por exemplo, entramos em questões sobre previdência social, entramos em questões sobre proteção, né, ações afirmativas, sobre questão de combate à fome, né? Pessoas que estão voltando a trabalhar, mas não porque estão querendo mostrar uma atividade, não porque estão, olha como eu sou bem de vida. Não, elas estão precisando trabalhar para não morrer de fome. Questão da aposentadoria e tudo mais, né? Tá vendo? É muito assunto, é um tema muito vasto, né? Eu acredito que talvez vocês tenham ficado perdidos em algum momento, mas esse tema é um tema bom sim. Se você conseguiu se concentrar um pouquinho e olhar essas perspectivas, acho que o que pegou um pouquinho deve ter sido até a palavra perspectiva e não a questão do envelhecimento, né? Pois bem, é isso aí. Se você viu esse vídeo até o final, obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu vou continuar discutindo questões sobre as provas, sobre as avaliações. Vamos chegar agora ao NB, né? Tem no fim do mês aí, dezembro, comecinho. Vamos ter as provas do PAS da Universidade de Brasília. E eu adoro falar sobre as questões relacionadas à Universidade de Brasília, a prova da Universidade de Brasília, beleza? Valeu, fica comigo para os próximos vídeos. Até mais, tchau.